Bom dia, meus caros telespectadores. Hoje traremos sobre um sonho. Só nossos pais treinariam e seriam fitness, enquanto nós simplesmente nasceríamos com esse porte físico. Também veremos um pouquinho sobre por que existem animais grandes e animais pequenos, manchas em alguns indivíduos e indivíduos sem manchas. Brincadeiras à parte. Vamos entrar nessa ideia que pode fazer parte dos nossos sonhos. Pelo menos é que eu falei, né? Tudo isso sem esforço? Embarcar nesse maravilhoso barco do conhecimento que traremos para vocês. Meu nome é João Guilherme e espero que curtam e apreciem um pouco de Lamarck. Vamos ver então, seja como foi ele, o que é lamarquismo em si e as leis de uso e desuso. Até mais ver, pessoal. Lamarck foi um naturalista francês responsável pelas primeiras teorias sobre a evolução dos seres vivos. Ele nasceu no dia 1º de agosto de 1744, na cidade de Bazentin, na França, e faleceu em 28 de dezembro de 1829, sem o reconhecimento de suas ideias. Entre as suas ideias evolucionistas, Lamarck considerava que a evolução dos seres vivos ocorria em decorrência das pressões do ambiente. Segundo ele, os organismos reagiam às mudanças do ambiente e as modificações originadas nesses organismos eram transmitidas aos descendentes deles. Lamarck baseou sua teoria para a evolução dos seres vivos a partir da seguinte afirmação: a natureza, ao produzir sucessivamente todas as espécies de animais e, começando pelo menos perfeito e mais simples, acaba o seu trabalho com o mais perfeito, gradualmente aumentando a sua complexidade. Agora eu vou falar da biografia de Lamarck. Lamarck é o último de 11 filhos. Ele frequentou a escola jesuíta até 1759 e, com a morte de seu pai e sem a vocação religiosa, decidiu seguir carreira militar em 1761. Ele participou da Guerra dos 7 Anos e de várias operações nas fronteiras da França, momento em que despertou seu interesse pela botânica. Em 1768, ele abandonou o exército por contrair uma doença chamada escrófula. Após abandonar o exército, mudou-se para Paris e começou a trabalhar como bancário, e iniciou seus estudos sobre medicina e botânica. Em 1778, ele publicou o livro Flora Francesa, que, devido ao prestígio alcançado com o seu livro, Lamarck assumiu o posto de assistente na área de botânica da Academia Francesa de Ciências. Em 1793, Lamarck é convidado para assumir o cargo de professor de geologia no Museu Nacional de História Natural. Em 1802, publica o livro Investigações sobre a Organização dos Seres Vivos e, em 1809, publica o livro Filosofia Zoológica, no qual apresenta suas teorias sobre evolução. Em 1815, ele publica o livro História Natural dos Animais Invertebrados. Lamarck foi o responsável por introduzir o termo invertebrados. Nos anos finais de sua vida, ele ficou completamente cego, impossibilitando ele de escrever. Após ser viúvo por 3 vezes e ser pai de 8 filhos, Lamarck passou a viver com uma das suas filhas e morreu em 28 de dezembro de 1829 em Paris, sem prestígio e pobre. O lamarquismo foi uma teoria proposta e criada no século XIX pelo biólogo francês Jean-Baptiste Lamarck. Para explicar a evolução das espécies, Lamarck acreditava que a mudança no ambiente causava mudanças nas necessidades do organismo que ali viviam, causando mudanças no seu comportamento. O lamarquismo se baseia em 2 leis, que foram descritas por Lamarck no seu livro Philosophie Zoologique. A primeira lei chama-se uso e desuso, que seria órgãos utilizados constantemente tende a se desenvolver, enquanto o órgão inutilizado pode sofrer atrofia. A necessidade dos seres vivos
se adaptarem às condições ambientais dita o uso ou desuso de certo órgão, o que conduziria ao seu desenvolvimento ou à sua atrofia. A segunda lei chama-se transmissão dos caracteres adquiridos. O que seria isso? Seria um uso e um desuso de alguma coisa herdada das gerações passadas. Como, por exemplo, uma girafa. Ela precisava esticar o pescoço para alcançar a folha das árvores. Aí, com isso, o pescoço vai crescendo e os seus descendentes já nascem com o pescoço um pouco mais comprido. Aí as modificações que se produzem no indivíduo ao longo da sua vida é que lhes permite uma melhor adaptação no meio que eles vivem. São hereditárias, passando isso de geração a geração, originando mudanças morfológicas no conjunto das populações. Mas hoje em dia já sabemos que não acontece desse modo, pois só as características, modificações ou mutações ocorridas por genes dos cromossomos é que são transmissíveis aos seus descendentes, segundo o conhecimento que se tem de genética hoje em dia. No tempo de Lamarck não existia esse conhecimento. A lei do uso e desuso. Como o próprio nome dessa lei já explica o seu conceito básico, podemos entender que quanto mais um órgão é usado, mais ele irá se desenvolver. Portanto, quanto menos for usado, menos se desenvolverá, assim atrofiando-se e tendendo a desaparecer. Isso é claro. Lamarck observou que algumas partes do corpo do indivíduo poderiam se desenvolver mais se fossem mais usadas. Seguindo esse mesmo pensamento, as partes menos usadas ficariam atrofiadas. Um exemplo clássico é os pescoços das girafas. Ele sugeria que as girafas, na verdade, tinham o pescoço curto, mas essa parte do corpo precisou se alongar e se tornou forte para alcançar as copas das árvores em momentos de escassez de alimento. Lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Essa premissa completa a primeira, do uso e desuso. Lamarck acreditava que as características adquiridas eram transmitidas de geração em geração, tornando as espécies mais adaptadas ao ambiente. Por exemplo, as girafas que aumentavam o pescoço com a necessidade de buscar folhas cada vez mais altas nas árvores. Passavam essas características para os descendentes. Assim, ao longo de sucessivas gerações, as girafas pescoçudas se tornavam mais adaptadas ao ambiente. Bom, agora vamos seguir para os exemplos. E o maior exemplo e o mais famoso é o do pescoço das girafas. Porque, segundo Lamarck, inicialmente elas tinham um pescoço mais curto, porém elas tinham que fazer muito esforço para alcançar alimento nas árvores mais altas. Então, conforme o tempo passava, os pescoços foram ficando maiores e mais fortes, para que assim elas conseguissem alimentos com mais facilidade. E agora outros exemplos que não são tão famosos é o caso do peixe abissal, que passou a ter bocas largas e grandes por não poder enxergar seus alimentos no fundo do mar. Os patos começaram a ter membranas em suas patas para conseguirem pegar os peixes. Os tucanos passaram a ter bicos grandes para pegarem seus alimentos em árvores. E as cobras com chocalhos passaram a não ter mais esse chocalho porque haviam pessoas que caçavam elas justamente por isso. Agora que meus amigos já apresentaram para vocês quem é Lamarck, o que é lamarquismo, apresentaram as duas leis, que são a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos, eu vou apresentar para vocês algumas falhas das leis de Lamarck. Afinal, ela não é a lei mais considerada quando se fala de evolução das espécies. Primeiramente, eu vou dar um exemplo aqui que quebra a lei dos caracteres adquiridos por meio da hereditariedade. Vamos botar que tem o Jorge. O Jorge, ele tem 1,90, mas ele é magro.
E o Jorge, ele quer ficar mais forte para ajudar isso no trabalho também, na vida amorosa, porque ser forte atrai as garotas, né? Enfim. Então o Jorge, ele se matricula numa academia e ele treina todos os dias com o intuito de ficar forte. Então isso entra de acordo completamente com a lei do uso e desuso, porque ele vai na academia, ele usa bastante os braços, ele malha bastante as pernas, ele usa bastante as pernas, planeando, e com isso ele adquire novas características, ele adquire braços maiores, pernas maiores, mais fortes. O Jorge, ele fica bem marombado, fica forte, e aí ele conhece a Maria. Os dois namoram e tal, tem um filho. Segundo o lamarquismo, o que ia ter que acontecer? Esse filho que ele teve com a Maria já tinha que nascer marombado. Por quê? Segundo a lei do uso e desuso, o Jorge foi lá, malhou pra caramba, ficou forte. Logo, uma característica útil como essa, uma característica que vai ajudar ele tanto em questão de trabalho, como também em questão de vida amorosa, é uma coisa muito útil que tem que ser passada adiante para o próximo filho numa questão de hereditariedade, que é uma característica evolutiva. No entanto, acredito que todos nós concordamos que na vida real não é assim. Na vida real, o nenê ele não vai nascer marombado, e não é porque o Jorge era forte que o filho também dele vai ser forte, a não ser que o filho dele também treine. Mas por uma questão de hereditariedade, não significa que isso vai acontecer. Aqui eu botei um exemplo, eu botei imagens de dois personagens do filme Como Treinar Seu Dragão, muito famosos, que é o Estoico e o Soluço, protagonista do filme. Como a gente pode ver, Estoico é o líder da vila, né? O viking forte e afins, que treinou muito, matou muito dragão, forte pra caramba. Teve Soluço, magricelo, franzino, sem as mesmas habilidades, sem essas características evolutivas que ajudariam ele a sobreviver numa terra que há dragões e afins. Ele não tem essa característica que seria tão útil para a sobrevivência. A lei da hereditariedade não funcionou com ele, mesmo que os pais do Estoico e a família do Estoico seja super forte e todos eles tenham treinado muito, sido forte. Soluço não possui essas características físicas úteis na situação. E agora, um exemplo que quebra a lei do uso e desuso. Bem, segundo a lei do uso e desuso, se você usar muito um membro do seu corpo, usar muito uma parte do seu corpo, essa parte vai se fortalecer e vai ser predominante em relação às outras partes que você não utiliza com frequência. Tanto na era atual quanto há muito tempo atrás, nós usamos muito os olhos. Principalmente agora, a gente usa os olhos pra caramba. A gente lê bastante para estudar, para fazer as provas, para fazer esse trabalho. A gente sempre está lendo, está sempre olhando as coisas, olhando para imagens, olhando para textos no celular. Então, segundo essa lei, era pra gente ter uma visão cada vez mais distante, pra gente conseguir ver cada vez mais, pra gente ter uma supervisão, sei lá, ser o ciborgue do X-Men, entendeu? Uma visão extraordinária, porque a gente usa muitos olhos. No entanto, inclusive, acontece muito dos mais velhos terem uma visão degradada. A gente tem a mesma visão e às vezes até piora, porque a gente pode ter problemas de visão com cansaço, a vista cansada. Então, tipo, não é porque a gente usa muitos olhos que isso significa que a gente vai ter uma visão extraordinária. A gente sempre vai ver a mesma coisa. Ou seja, essa lei é quebrada, porque não importa que a gente use, a visão não é fortalecida. E agora que eu já dei alguns exemplos de furos da teoria do Lamarck, eu vou comparar a teoria dele com a de Darwin, que é uma teoria que foi aceita pela ciência e aceita até hoje, e é levada em consideração, que é o darwinismo. O ponto que as duas se diferem é em relação à extinção. Porque enquanto Lamarck não acredita na possibilidade de extinção, porque ele acredita que os seres vivos eles não são extintos e sim eles se adaptam ao ambiente, Darwin, pelo contrário, acredita sim na extinção e acredita que a extinção é uma explicação da mudança dos seres vivos no ambiente. O que acontece? O Lamarck ele acredita que o ambiente modifica os seres vivos. Ele acredita que essa modificação é consciente. Que os seres vivos, a partir das duas leis que a gente trabalhou durante essa apresentação, eles vão se modificando em vez de deixando de existir. O ambiente ele vai conscientemente modificando eles. A girafa tá lá, pescoço pequeno, precisa comer mais alto.
o ambiente, essa árvore mais alta, faz a girafa esticar esse pescoço e ter o pescoço maior. Marca essa modificação não é aleatória. O ambiente impõe as modificações nos seres vivos. É ele que faz as coisas mudarem e elas são feitas de forma consciente. É uma coisa, ela tem uma ideologia própria de como funciona. O Darwin não acredita nessa modificação dos seres vivos a partir do ambiente. Ele acredita que o ambiente seleciona os adaptados ao ambiente, entendeu? Por isso que ele acredita na extinção, porque ele acredita que os animais que não conseguirem se adaptar são extintos. A girafa ela não mudou tipo porque ela quis, porque ela forçou o pescoço, porque ela tinha essa necessidade. Ela mudou aleatoriamente. Darwin acredita que a girafa, ela muda, tipo, tem várias girafas nascendo, dessas girafas vai ter uma que vai nascer com o pescoço mais comprido, outra que vai nascer com o pescoço mais curto, e aí as que tiver o pescoço mais comprido, sobrevive. As do pescoço mais curto, elas não alcançam as árvores, elas não conseguem comer, e elas morrem. Então, as que sobrevivem se mantêm, as girafas do pescoço comprido, elas se mantêm porque elas sobrevivem, não porque elas decidiram mudar, porque o ambiente modificou elas. É uma coisa bem aleatória, mas relacionada à genética dessa girafa. Por isso que ele acredita na extinção, porque ele acredita que a girafa que não tiver o pescoço maior vai ser extinta, porque ela não vai conseguir sobreviver. A segunda diferença entre os dois é que o Lamarck ele realmente acredita que essa mudança vai ser hereditária. O filho vai ser melhor, do mesmo porte que o pai. E o Darwin já acha que não, ele já acha que assim é mais aleatório. Pode ser que sim, pode ser que não. Assim, mas por acaso. Depende muito da mudança. Tem coisas que são hereditárias. Tem, sei lá, um tipo sanguíneo. O tipo sanguíneo tem que se encaixar com o seu pai e da sua mãe. Agora, para Darwin, você pode malhar a vida toda que seu filho não vai nascer malhado. Isso também deixando claro, agora finalizando, não tem muito como comparar os dois, porque Lamarck e Darwin viveram em épocas um pouco diferentes, teve uma certa diferença de tempo. Darwin veio depois, então já tem uma ideia, assim, uns conhecimentos diferenciados. Mas mesmo assim, podemos dizer que Lamarck foi importante. Não dá para desmerecer Lamarck, porque ele começou com a discussão, ele começou a trazer uns novos pontos para a roda, entendeu? Se não fosse Lamarck, talvez não tivéssemos Darwin. Tem que ter uns outros pontos de vista também para a gente ter certeza do que é correto, do que não é. Bom, pessoal, espero que tenham entendido. Mas afinal, quem venceu a guerra das teorias sobre a evolução das espécies? A disputa de Lamarck e Darwin é um clássico na biologia e na história da ciência. Bom, cada uma delas apresenta características únicas de observação e pesquisa, cujos renomados nomes levaram nos dias de hoje. Seja como for a evolução, a seleção natural, a implicação dos meios que se encontra é algo incrível e fascinante, mas não quer dizer que eles estavam errados ou certos. Queria dar um exemplo sobre este fato de hereditariedade e seleção natural. Primeira premissa que temos que pensar é a variação. Isso condiz o que sua mãe já falou, você não é todo mundo. Dentro de um grupo de pessoas, ninguém vai ser igual. E por acaso você conhece, por exemplo, 3 pessoas com uma pinta enorme na testa. Segundo premissa é hereditariedade, ou seja, quem é pintudo ou essas pessoas que receberam as pintas, na verdade vieram dos pais. Terceira premissa, diferença no sucesso reprodutivo. O indivíduo com certa característica tem mais sucesso na reprodução. Agora voltamos aos nossos amigos pintosos. Vejamos, por algum motivo, vou usar as pintas na testa dos indianos, porque eles costumam usar. Recapitulando, por algum motivo essa pinta na testa seja algo que chame a atenção de um parceiro mais facilmente que alguém que não tenha. Aconteceu alguma coisa aí que essa pinta se tornou a moda, se tornou alguma coisa que leva as pessoas a achar isso da hora. Cada vez que essa pinta se torna mais atrativa para ambos os sexos, vai ser mais fácil para as pessoas com essa pinta procriarem que as que não têm.
mais pessoas com características vão nascer, com essa característica no caso, vão nascer, pois é a forma de sobressair dos demais. Então, as pessoas sem essa pinta vão ter mais dificuldade para se reproduzir quanto aquelas que tenham. Vamos lá. Sabe o Kleber, o seu vizinho maconheiro? Ele, infelizmente, vai casar e ter filhos. A Marislene também. Só que o Juninho, como os outros que não têm pinta, não vai ter tanta sorte. Ele não vai deixar descendentes. Suas características que definem quem ele é, morrem ali com ele. E é bem aquelas que não levaram ele ao sucesso reprodutivo. Ou seja, as pessoas sem a pinta vão desaparecendo. Vamos dizer que quem tem essa pinta tem 5% de chance de se reproduzir. E cada vez mais, essa porcentagem vai aumentando. Até que 50%, até mesmo 100% da população tem essa pinta. Ou simplesmente ela deixa de ser vista bem e as pessoas sem essa pinta se tornem o sucesso reprodutivo seja lá como for. Então, é uma forma assim de representar o porquê dessa evolução, dessa adaptação que os seres têm. Espero que tenham entendido. Aí está um exemplo que eu quis colocar para vocês, espero que tenham entendido. E mais uma vez, aqui é o João Guilherme, desejando uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais ver, pessoal. Desejo força a todos mundo.